E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a venda do Vasco. Tivemos muitas notícias nessas últimas horas e daqui a pouco devemos ter mais notícias ainda após a coletiva do Pedrinho, que acontecerá às 3 horas da tarde. E bom, né, rapaziada, todo mundo já sabia que o Marinakis tinha interesse em comprar a SAF do Vasco. E esse interesse ficou ainda mais forte nos últimos dias, quando ele teve contato com a torcida do Vasco, principalmente o seu filho teve ali contato nas redes sociais com a torcida do Vasco. Ficou mais forte ainda esse interesse do Marinakis em comprar a SAF do Vasco. E ontem, no período da noite, surgiram notícias que as negociações realmente esquentaram entre Vasco e Evangelos Marinakis. E eu vou te trazer todas essas notícias no vídeo de hoje e vou também te trazer a minha opinião, qual é a verdade sobre isso tudo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vasco inicia troca de documentos e avança na negociação com o grupo do grego Evangelos Marinakis. Se liga só, rapaziada. Depois de o grupo do magnata grego Evangelos Marinakis sinalizar interesse na compra da SAF do Vasco, a negociação avançou e já há troca de informações e documentos para avaliar uma proposta. Marinakis é dono do Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e Rio Ave de Portugal, e pretende expandir sua rede para outros mercados, entre eles o Brasil. Bom, a notícia também que teve hoje pela manhã, segundo Jorge Nicola, que quando o Marinakis e o seu filho vieram ao Rio de Janeiro, porque teve um jogo do Mundial Sub-20, se eu não me engano, né, entre Flamengo e Olympiacos, eles vieram ao Rio de Janeiro para ver o Olympiacos jogar contra o Flamengo. Eles ficaram encantados com a cidade do Rio de Janeiro e com a paixão que o torcedor carioca tem pelo futebol. Então isso despertou ali neles o interesse em comprar um time no Brasil e mais precisamente no Rio de Janeiro. E sabendo que o Vasco está nesse processo de saída da 777, o Vasco quer sim investidor, o Vasco quer voltar a ser SAF, esse interesse surgiu e ficou cada vez mais próximo também com a interação dos torcedores do Vasco nas redes sociais da família Marinakis. Segundo o blog também apurou, há empresários brasileiros com entrada nos clubes do exterior citados que fazem a interlocução entre o grupo de Marinakis e o Vasco. Recentemente, a rede contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que trabalhava no Arsenal da Inglaterra. Depois de sondar a possibilidade de investir no Vasco, a negociação entrou em nova fase. As partes já conversam com mais regularidade e Marinakis e seu grupo tomam pé da situação do Vasco para entender o aporte necessário para adquirir as ações da 777 Partners. O clube, porém, admite ter outras fontes de negociação para a venda da SAF e espera que esse processo de diálogo com o mercado se encerre até o começo de 2025. Então, realmente, tomara que hoje o Pedrinho chegue na coletiva e fale, cara, o prazo para o Vasco voltar a ter um investidor, alguém ali para colocar dinheiro no futebol, que seja o início de 2025. Porque se for até o início de 2025, aí o ano de 2025, Vasco com investidor, podemos sonhar com alguma coisa. Podemos sonhar com um time competitivo, que não passe vergonha contra os rivais aqui do Rio de Janeiro. Porque ultimamente a gente tem passado vergonha contra o Botafogo, por último jogo, um esculacho, o Botafogo com muito mais técnica, com um time muito mais forte que o nosso, contra o Flamengo também. Então a gente precisa disso e é para ontem. Antes, o Vasco precisa encerrar a disputa com a CAP na justiça para a venda do percentual que pertencia à empresa americana, que pagou 700 milhões por 70% das ações do clube. Eles ainda não pagaram todos os 700 milhões, isso tem que ficar claro também, rapaziada. A arbitragem na Federação Getúlio Vargas, a FGV, foi retomada há uma semana. Então realmente existe esse interesse do Marinakis, cada vez mais se confirma que ele tem esse interesse em comprar a SAF do Vasco, que eu vejo isso como muito positivo. Se tiverem outros interessados também, outros grupos interessados em comprar a SAF do Vasco, isso valoriza ainda mais. Uma disputa valoriza ainda mais o clube de regatas Vasco da Gama. Então, aquilo que a gente falava sobre o Pedrinho, o Pedrinho não quer fazer o Vasco voltar a ser SAF. Ontem o Lucas Pedrosa trouxe a notícia que ele quer sim vender o Vasco. Que a intenção do Pedrinho é vender o Vasco, arrumar um novo investidor para fazer o Vasco forte novamente. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que não tem condições de um associativo voltar para o futebol do Vasco, porque não tem dinheiro.
pô, se o associativo do Vasco tivesse com uma saúde financeira muito boa, sem dívida, sem nada, tudo bem, ok. O Vasco conseguiria se sustentar com suas próprias pernas. Mas essa não é a realidade. E a gente tem que viver com a realidade atual. Então, a gente devemos ter novidades aí até o fim de 2025, creio eu, sobre Marinakis no Vasco, beleza? Também, segundo notícias do Jorge Nicola, o grupo do Marinakis não avalia só o Vasco. Até porque, cara, não tem como você saber que a negociação dará certo ou não. Então ele também avalia outros clubes aqui no futebol brasileiro. Mas as notícias foram positivas. E essa é a única coisa que falta ao Vasco. Essa camisa aqui do Vasco é muito pesada. O Vasco é um dos maiores times do futebol brasileiro. O Vasco é uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. E apesar de ter passado anos e anos só apanhando, a torcida do Vasco continua crescendo. Todo ano tem criança nascendo e querendo se tornar vascaíno. Todo ano. Então a paixão por esse clube é algo assim inexplicável. A torcida do Vasco é inexplicável. E a única coisa que o Vasco precisa é de uma pessoa séria que queira investir no futebol do Vasco. Porque quando isso acontecer, vai ser assim, ó, como no estalar de dedos, o Vasco vai voltar a brigar por títulos. E ainda falo mais pra vocês, não só brigar por títulos, o Vasco vai conquistar títulos. Mantenha essa esperança dentro de você, ativa, torcedor do Vasco. O Vasco foi eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. Na semifinal da competição, poderíamos ter chegado na final, teve choro do Verratti, mas quando terminou aquele jogo eu falei com vocês, essas lágrimas do Verratti ainda vão se tornar sorrisos, e não só dele, mas de todos os vascaínos. E se em 2025 o Vasco tiver um investidor, se prepare, porque isso realmente vai acontecer. Voltaremos a ser o gigantesco Vasco da Gama. Não abaixem a cabeça pra ninguém. Essa camisa aqui é muito pesada. Muito pesada. E é isso, rapaziada. Curtiu o vídeo de hoje? Explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!